Hermenegildo Guilazzi, sou o presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados de Moçambique, a apresentar essa palestra com o tema Ética e Deontologia na Advocacia, dividida em dois momentos. O primeiro momento que é referente aos princípios e deveres deontológicos, o segundo momento que é referente ao regime disciplinar do advogado. E nós, quando falamos do advogado, é o termo amplo que nós usamos para referir ao próprio advogado, no sentido estrito da palavra, mas também ao advogado estagiário, à sociedade dos advogados e eventualmente a todos aqueles que fiscalizam essa atividade. O objetivo dessa palestra é disseminar esses princípios e deveres deontológicos do advogados, de forma a munir os nossos membros da ordem com condições que lhes permitam exercer a sua profissão, observando os referidos princípios. E dessa forma nós garantirmos que efetivamente os advogados, a ordem dos advogados, exerça o seu papel enquanto ator da administração da justiça. De acordo com os nossos estatutos, o processo disciplinar é instaurado mediante decisão do presidente do Conselho Jurisdicional ou deliberação do Conselho Jurisdicional com base em participação dirigida aos órgãos da Ordem dos Advogados de Moçambique por qualquer pessoa devidamente identificada que tenha conhecimento de fatos suscetíveis de integrar infração disciplinar. Os tribunais, o Ministério Público, o CERNIC, entre outras entidades que devem participar ou dar a conhecer à Ordem dos Advogados de Moçambique a prática por parte de advogados de fatos suscetíveis de constituir infração disciplinar. Nós dissemos suscetíveis porque podemos dizer, entre aspas, que vigora aqui um princípio de presunção de uma certa inocência, entre aspas, porque nós estamos em fase de um processo de crime. Então, são suscetíveis de constituir infração disciplinar. O apuramento ou não dessas suscetibilidades se faz no decurso do processo disciplinar. Conforme referi-me anteriormente, desta norma pode-se concluir que não são admissíveis as participações anônimas para efeitos de instauração do processo disciplinar, o que significa que as participações, o participante deve se identificar, deve assinar a participação e submetê-la na ordem dos advogados. O Estatuto até exige que o reconhecimento, no caso de operações feitas por não advogados e por outras entidades, senão essas que eu referi, as assinaturas sejam reconhecidas. Mas, por norma, na ordem, bastando uma assinatura, nós recebemos as participações e fazemos elas seguir. A norma que eu apresentei é uma regra geral, mas o mesmo estatuto vem estabelecer que o bastonário e os conselhos da Ordem dos Advogados, independentemente da participação, podem ordenar, mediante despacho fundamentado, a instauração do processo disciplinar. Portanto, é uma prerrogativa que o Estatuto dá a essas entidades, aos conselhos e ao bastonário, tendo elementos ou informação de fato suscetível de integrar a infração disciplinar, ordenar que se instaure o processo disciplinar, desde que fundamente esse despacho em que procede nesse sentido. Feito isto, passamos para as fases do processo disciplinar. Conforme disse anteriormente, temos, de forma muito geral, duas fases. Temos a primeira fase, que é a fase de conhecimento, de participação ou conhecimento de fatos suscetíveis de integrar infrações. Depois temos a fase da distribuição dos processos. Essas fases todas, em termos de abordagem nos estatutos, estão abordadas nesses artigos todos que estão mencionados aí nos slides, né? O
processo disciplinar, que é a primeira fase, que é de participação, o conhecimento dos fatos suscetíveis de integrar a infração, pressupõe o conhecimento, em primeiro plano, pelo Presidente do Conselho Jurisdicional, pelo Bastonário da Ordem de Advogados, pelo próprio Conselho Jurisdicional, no plenário, e pelos Conselhos da Ordem dos Advogados, de fatos suscetíveis de integrar infração disciplinar, seja por meio de participação, seja por outro meio, quando o processo é instaurado, por exemplo, por despacho fundamentado do Bastonário e dos Conselhos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Portanto, a nossa abordagem é sequenciada, à medida que nós vamos abordando, vamos desenvolver alguns temas que nós abordamos de forma geral nos subpontos anteriores. Portanto, o processo, entretanto, há questões a observar na instauração do processo disciplinar, e uma dessas questões é referente ao prazo. O processo disciplinar prescreve no prazo de 3 anos, desde a data em que se tiver consumado o fato, porém no referido prazo, nas infrações instantâneas, desde o momento da sua prática, nas infrações continuadas, desde a prática do último ato, e nas infrações permanentes, desde o dia em que cessar a sua consumação. Nós podemos encontrar essa referência, que é muito importante para nós sabermos se vale a pena instaurar o processo disciplinar ou não, vale a pena nós apresentarmos uma participação ao CJ, ao Conselho Jurisdicional ou não. Essa norma encontramos especificamente no artigo 96 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Pelo que o conhecimento de fatos suscetíveis de integrar a infração disciplinar impõe que se verifique se esses fatos estão ou não abrangidos pela prescrição, e só procedem se não estiverem abrangidos pela prescrição. O posicionamento sobre a insuscetibilidade dos fatos constantes da participação integrar a infração disciplinar pode ser precedida de diligências sumárias para o seu esclarecimento. O bastonário e o presidente do Conselho Jurisdicional podem indeferir por decisão fundamentada das participações quando as julguem manifestamente inviáveis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos apresentar participações, mas que elas não reflitam o cometimento de quaisquer infrações disciplinares, e por esse motivo serem indeferidas especialmente pelo Presidente do Conselho Jurisdicional, porque as participações são dirigidas ao Conselho Jurisdicional, e o indeferimento ou deferimento compete especialmente ao Presidente, entre outros órgãos. O que significa que não basta participar, é preciso nós participarmos de fatos que efetivamente sejam suscetíveis, mas nós tenhamos elementos probatórios para corroborar essas suscetibilidades, sob pena de nós nos darmos ao trabalho de escrevermos uma participação, depois ela ser indeferida por falta de prova, por não se verificar esses indícios. No final das contas, vigora aqui o princípio da prova. Há diligências que o Conselho Jurisdicional pode fazer para apurar um ou outro elemento, mas há elementos que efetivamente só podem ser provados pelo próprio participante. Feito isto, vamos passar para o segundo subponto, que é a distribuição do processo. No caso de decisão ou deliberação de instauração de um processo disciplinar, nos termos já referidos no subponto anterior, o Presidente do Conselho Jurisdicional ou o Vice-Presidente, a quem ele delegar, podem proceder à sua distribuição a qualquer dos membros CJs para efeitos de instrução, podendo o processo ser redistribuído em caso de algum impedimento ou escusa do membro do CJ. CJ, quando fala de CJ, está a falar do Conselho Jurisdicional. E uma vez distribuído o processo, o instrutor procede à notificação da participação através do cartório. Nós, no Conselho Jurisdicional, temos um cartório nos mesmos termos em que funcionam os cartórios tribunais, que vela pela comunicação de atos às partes interessadas no processo, ao participante, participado, advogado arguido. Portanto, uma vez distribuído o processo, o instrutor do processo procede à sua notificação da participação ao participante no prazo de 7 dias para responder querendo
à matéria da participação. Na resposta à participação, o participado pode apresentar os meios de prova que lhe convierem, desde que admitidos por lei, pode requerer diligências de prova que considerar necessárias ao apuramento da verdade. Contudo, o instrutor do processo só dará deferimento ao requerimento em questão de lhe ser reconhecida a utilidade e pertinência, sendo o mesmo requerimento indeferido sempre que tal utilidade e pertinência não for reconhecida. São exemplos de indeferimento de diligências nos termos aqui referidos, nos casos em que o participante requer a audição de testemunhas em relação a fatos provados por documento. Nós sabemos que os fatos provados por documentos não podem ser preteridos por testemunha. Portanto, nos casos em que se requer uma diligência de audição de testemunha, quando todos os fatos que estão em questão estão provados por documentos, o instrutor do processo pode indeferir esse requerimento nesse sentido. Fim da instrução do processo, o instrutor apresenta o parecer à secção a fim de ser deliberado o arquivamento ou determinando a realização de diligências para complementar ou dedução da nota de culpa contra o participante. No caso de dedução da nota de culpa, o instrutor ordena a junção do extrato biográfico o extrato de registro biográfico do advogado ao processo. O extrato de registro biográfico corresponde mais ou menos a uma espécie de registro criminal, né? Mas nós, ao nível da ordem, chamamos de extrato de registro biográfico para saber se o advogado tem antecedentes disciplinares, qual é o comportamento profissional do advogado. Estes todos os elementos estão registrados ao nível da ordem, portanto, o instrutor, quando decide pela instalação, apresentação da nota de culpa ou dedução da nota de culpa contra o advogado, ele passa a ser advogado arguido e ordena a junção do extrato de registro biográfico do mesmo advogado para aferir a existência desses antecedentes disciplinares, atendendo à relevância dos mesmos antecedentes para a graduação da sanção, no caso de ser aplicada alguma sanção. O Estatuto estabelece a possibilidade de o participante poder desistir da participação, né? Conforme disse anteriormente, os processos disciplinares iniciam com uma participação ao processo, para além de poderem iniciar com um despacho do bastonário, ou dos presidentes de conselhos fundamentado, mas pode iniciar essencialmente também com base numa participação. O Estatuto vem estabelecer aqui a possibilidade do participante poder desistir da participação. Entretanto, a desistência só extingue a responsabilidade disciplinar se a infração cometida não afetar a dignidade do advogado visado, no caso do participante ser advogado, não afetar o prestígio da ordem de advogados ou da profissão do advogado. Portanto, não é uma desistência que vai operar automaticamente, mas só vai ser diferida se verificar esses elementos, não se encontrarem elementos aqui de violação dessa dignidade do advogado, do prestígio da ordem, do prestígio da profissão, por aí em diante. Feito isto, nós vamos passar para o quinto ponto, que é referente à nota de culpa e à defesa. A nota de culpa, conforme disse anteriormente, é a fase que se segue necessariamente quando, após a instrução, o instrutor conclui a existência de indícios suficientes de cometimento da infração disciplinar e nessas circunstâncias deduz uma nota de culpa. Agora, o nosso Estatuto também prevê formalismos a serem observados na dedução ou na apresentação ou na redação da nota de culpa. Primeiro, estabelece que a nota de culpa tem uma norma específica no Estatuto, que é o artigo 107, que é o primeiro artigo que é referido aí no slide. O Estatuto estabelece que a nota de culpa deve revestir a forma articulada e mencionar a identidade do advogado arguido. Isso implica necessariamente indicar o nome completo e depois o número da carteira profissional, pelo menos esses dois elementos, os fatos imputados e as circunstâncias de tempo, de modo
e lugar em que os mesmos foram praticados, indicar as normas legais e regulamentares infringidas, bem como, se for o caso, a possibilidade de aplicação de pena de suspensão ou proibição do exercício da profissão. Depois indicar o prazo para a apresentação da defesa. A nota de culpa pode ser notificada pessoalmente ou pelo correio ao advogado arguido com a entrega da respectiva cópia. Quando a notificação é feita pelo correio, é remetida com aviso de recepção para o domicílio profissional ou para a residência do arguido, conforme a inscrição estiver ou não em vigor. Se o advogado arguido estiver ausentado do país ou for desconhecida a sua residência, ele é notificado por edital, com o extrato da acusação, a fixar nas instalações da Ordem dos Advogados de Moçambique. O prazo para a defesa, nos casos de notificação pessoal ou por correio, é de 30 dias, podendo ser fixado até 60 dias, sempre que as circunstâncias de tempo o justifiquem. Se o arguido for notificado por edital, o prazo para a defesa não pode ser inferior a 40 dias, nem superior a 90 dias. E durante o prazo do decurso, ou durante o decurso do prazo para a defesa, o processo pode ser consultado no cartório pelo advogado arguido ou pelo advogado a quem o advogado arguido constituir. Né? Nós, apesar de sermos advogados, quando estamos em face do processo disciplinar, nós podemos constituir advogados para nos representar, né? Que são, naturalmente, serão mais parciais no tratamento do assunto, porque nós somos parte interessada e isso pode influenciar negativamente na destreza em relação ao assunto. A defesa é feita por escrito e entregue na Secretaria da Ordem dos Advogados de Moçambique, devendo expor de forma clara e concisa os fatos e as razões que a fundamentam, podendo o arguido apresentar o rol de testemunha, indicar fatos sobre a sua inscrição, juntar documentos e requerer diligências. Nós encontramos esses elementos todos nos artigos 111 a 112. Em relação a esta matéria, importa referir também que o regulamento disciplinar, que eu me referi anteriormente, enumera taxativamente as nulidades e exceções em processo disciplinar no artigo 40 e seguinte, designadamente a falta de notificação em relação às nulidades, a falta de participação a falta de notificação da participação ao participado é uma nulidade, a falta ou insuficiente de elementos de prova também é uma nulidade. Temos a falta dos requisitos da nota de culpa e a falta da sua notificação também estão aí referidos como a nulidade. Portanto, ao nível do processualismo disciplinar do advogado, são essas nulidades que podem ser arguídas, porque nós temos um regulamento específico que trata sobre essas matérias. Em muitos casos, nós temos visto colegas a irem buscar nulidades no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, que é para impor essas nulidades ao nível do processualismo disciplinar, mas são quase todas as vezes desatendidas essas nulidades, porque nós temos um regulamento especial que estabelece as nulidades que podem ser arguídas ao nível do processo disciplinar. Feito isto, passamos o sexto ponto, que é o relatório final e a decisão final. Né? São as fases que seguem a fase da defesa, que é a fase da apresentação da defesa pelo advogado arguído, que a partir do momento da decisão da nota de culpa deixa de ser participado, mas passa a ser advogado arguído. Portanto, decorrido o prazo para a defesa, o instrutor do processo elabora no prazo de 10 dias um relatório fundamentado do qual constam os fatos apurados, a sua qualificação e gravidade, a sanção que pretende que deva ser aplicada ou a proposta do arquivamento
do processo, né? Feito isto, em função da gravidade da sanção, o relatório ou o parecer é remetido à secção plenária para efeito de deliberação. E uma vez feita essa deliberação é participada ao arguido, aliás, é notificado ao arguido, ao participante e quaisquer outras partes interessadas aos mesmos. Portanto, nós temos um instrutor que instrui o processo, até a fase de defesa. Depois da fase de defesa, ele tem a obrigação de elaborar um relatório e esse relatório é submetido ou à secção ou ao plenário para efeitos de discussão e aprovação. Embora seja o instrutor que instrui o processo durante essa fase toda, a fase de deliberação é feita pelo colégio ou pela secção, nos casos de infrações até 2 anos, de proibição de exercício da profissão, cancelamento de suspensão, acima de 2 anos de suspensão, esse relatório ou esse parecer é necessariamente submetido ao plenário, porque, conforme disse anteriormente, o Estatuto exige um mínimo de 2/3 para a aplicação dos membros do Conselho Jurisdicional para a aplicação desse tipo de sanções. Feito isto, ou dito isto, temos a última fase, que é a fase do recurso, né? A fase do recurso é aquela que se segue a deliberação for tomada em primeira instância, principalmente em relação às secções. As secções, uma vez submetida o relatório, elas votam, se votam pela aplicação de sanção ao advogado arguido, esse advogado arguido pode recorrer ao Conselho Jurisdicional em plenário. Se votam pelo arquivamento do processo, o participante também pode recorrer do arquivamento ao plenário, né? O recurso é submetido por um requerimento a ser interposto ao Conselho Jurisdicional e esse requerimento deve ser necessariamente interposto no prazo de 8 dias, isso é importante, nós retemos 8 dias, quando a deliberação tiver sido feita, tiver sido notificada na própria pessoa da parte interessada, seja participante ou advogado arguido, e nos casos em que a notificação tiver sido feita por edital, esse requerimento de interposição de recurso deve ser interposto no prazo de 30 dias. Conforme disse anteriormente, tem legitimidade para interpor recurso ao advogado arguido, os participantes, o bastonário também, muitas das vezes, o participante, principalmente nos processos referentes ao pagamento de cotas. Estes processos, quase todos eles, quem apresenta a participação é o bastonário, enquanto presidente do Conselho Nacional e da Ordem dos Advogados de Moçambique. Admitido o recurso, ele sobe imediatamente, sendo notificados o recorrente e o recorrido para, nos prazos sucessivos de 20 dias, apresentarem alegações escritas, podendo nesse prazo consultar o processo querendo na Ordem dos Advogados de Moçambique. Portanto, o nosso formalismo processual em matéria de recursos segue mais ou menos o formalismo previsto no Código do Processo Civil, com algumas especificidades referentes a formalismos mais restritos, porque nós estamos aqui mais ou menos em face do processo de natureza sumária.